I'm just doing what I do. Já a galera entrando. Eu acho que essa câmera tá meio baixa. Acho que agora tá boa. Esperar aí dar 7 horas. Para começar. Maravilha. Bem-vindos, bem-vindas. Espera dar 7 horas pra gente começar bem na hora. Animado, passando frio aqui em Brasília. Tomando um chazinho aqui. Deixa eu ver que horas são. Maravilha, vamos entrando. 7 horas começa. 7 em ponto a gente começa. Eita, aqui tá frio, aqui em Brasília tá congelante. Climinha de deserto aqui. Na madruga faz 9 graus, 8 graus. De dia esquenta até 29, 30. Muito bem. Já a gente começa, galera. Daqui a pouquinho. Só esperar dar 7 horas mesmo para começar na hora. Pra eu não tomar puxão de orelha. Se eu começar muito antes, o pessoal reclama. Depois vem me manda no direct me dando puxão de orelha, falando que eu tô começando antes da hora. Vamos lá. Mais 2 minutinhos. A gente começa. Engraçado, não sei se vocês têm filho, mas eu tenho 2, 3, né? O terceiro tá chegando. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu fiz uma enquete um dia desses e todo mundo falando que o filho da galera não bagunça, não. Os meus aqui, é impressionante como é que a galerinha destrói o apartamento, a casa. Assim, eles são muito animados, muito agitados. É impressionante. A meninada, disposição a mil. Ainda mais agora, sem escola. Aí é que ficam agitados. Tudo bem, tudo bem. Um minutinho. A gente começa às 7 horas em Brasília. Maravilha, maravilha. 7 horas. 7 horas vamos começar. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Clube das 7. Nossa live de quarta-feira, toda quarta-feira, 7 horas. A gente vem aqui bater um papo, conversar sobre qualidade de vida, sobre gestão das emoções, gestão dos relacionamentos, sobre uma vida que traz mais paz pra gente, que faz a gente viver melhor, que faz a gente encontrar um propósito, sentir que tá valendo a pena viver a vida que a gente está vivendo, né? E o tema de hoje da live é justamente esse: propósito de vida. E como a gente consegue utilizar o propósito como uma chave para transformar a nossa vida, para a gente virar a nossa vida e fazer a nossa vida efetivamente nos deixar feliz. Fazer com que a gente viva em paz, fazer com que a gente curta, sinta prazer, tenha tesão em viver a nossa vida, né? Mas antes de entrar em como a gente consegue utilizar o nosso propósito para transformar a nossa vida, eu preciso, antes de explicar o que é propósito de vida, né? Para que você entenda do que a gente está falando, né?
Propósito de vida, se você for no Google para pesquisar, você vai ver assim, ó, muita gente diz, propósito é o seu porquê, é a razão para que você faz as coisas, é o motivo por que você vive a sua vida, né? Então, muita gente, a gente pode pensar assim, por que você trabalha onde trabalha? Por que você tem filho? Por que todo dia você acorda e vai encarar a vida? Né? Por que você não abre a janela, pula e acaba a vida? Por que você todo dia acorda, encara trabalho, encara trânsito, encara ônibus, encara faculdade? O que te motiva? Qual é a razão que você faz isso? Né? Isso, de fato, é propósito. Mas o propósito, ele não é só isso, né? Ele não é o porquê. Esse porquê, essa explicação é muito importante, né? A gente passa muito tempo da vida vivendo sem cair a ficha, sem entender muito o porquê. A gente vai trabalhar, mas não enxerga, por exemplo, que é o trabalho que a gente faz. Ainda que a gente não goste dele, que permite que a gente more onde a gente mora, que permite que a gente consiga comprar um brinquedo, dar um lazer para o nosso filho, que permite que a gente faça uma viagem eventualmente, que a gente sobreviva, né? Então, o trabalho ele nos ajuda. Entender o porquê é importante, mas o propósito ele é muito mais do que isso, né? O propósito ele está muito mais ligado à nossa essência, a gente identificar os elementos que fazem a gente feliz, que nos faz viver uma vida e sentir satisfeito com a vida que a gente está vivendo do que qualquer outra coisa. Então o propósito, na verdade, ele está muito mais para um resumo, para um desenho, para um projeto da nossa vida dos sonhos. Né? Da nossa vida feliz, da nossa vida em paz. Isso é propósito. Né? E por mais que a gente tenha a impressão que o propósito vai cair do céu, a gente está dormindo e vai descobrir esse propósito do nada, não é assim que funciona. Né? Pouquíssimas pessoas nascem já com um dom, nasce sabendo, né? Você vai ver uma criança que toca piano muito bem e fala, eu nasci para isso, né? É uma pessoa que canta, que tem uma habilidade muito boa no futebol e fala, eu quero viver disso, eu nasci para isso, meu sonho é esse, meu propósito é esse, mas isso é muito raro. Na verdade, o nosso propósito, a gente constrói esse propósito através de uma reflexão, através de um pensamento. A gente precisa desenvolver esse propósito, colocar ele no papel, pensar para nos entender melhor, né? Eu brinco que o nosso trabalho é muito parecido com o trabalho de um arquiteto, com um trabalho numa obra, né? E o arquiteto, a primeira etapa da construção é ele sentar, conversar com o cliente para entender quais são as necessidades do cliente, né? O que o cliente precisa construir, o que ele precisa colocar no projeto para que o cliente viva feliz, para que ele fique satisfeito com a casa. Então ele começa a conversar e fazer perguntas para o cliente, para ele entender o que o cliente precisa. A chave são as perguntas. Então você tem filho, não tem filho? Precisa de quantos quartos? 3, 4, 5? Você quer banheira no banheiro? Não quer? Gosta de área verde? Não gosta? Quantos carros você tem para saber o tamanho da garagem? Qual é o seu orçamento? Você quer uma casa térrea ou você quer uma casa de andar? Então o arquiteto ele começa a investigar, ele começa a perguntar para o cliente, para investigar, para entender quais são as necessidades e o que o cliente quer que ele veja no projeto, naquela construção, para fazer ele feliz, né? O nosso trabalho para identificar o propósito é muito parecido com o trabalho de um designer, com o trabalho de um arquiteto. Só que o nosso objeto não vai ser a construção de uma casa. A gente vai começar a conversar, a se questionar para entender nossas necessidades, para construir a nossa vida, para desenhar, para retratar a nossa vida, né? Mas o trabalho, ele é muito parecido com o trabalho do arquiteto, né? E é claro que depois que o arquiteto desenha o projeto, ele vai para o segundo passo, que é construir aquele projeto, é tornar aquele projeto real, tirar aquele projeto construído, pensado do papel e começar a viver ele no dia a dia, na vida real. Então, o propósito, ele vai ser um elemento chave para você viver bem, para você viver em paz, porque ele vai ser um elemento que vai demonstrar para você de forma cristalina a vida que você deve buscar construir para viver feliz. Se você adota o caminho contrário e não pensa no seu propósito, se você adota o caminho contrário e não começa a refletir sobre isso, você corre o grande risco de passar a sua vida inteira construindo uma vida
que não vai te fazer feliz. Você vai passar a tua vida inteira construindo uma vida no sentido contrário do que te faz bem. Então tu não vai ser feliz nunca, porque quanto mais esforço você bota na tua vida, se ela não estiver direcionada para uma direção, para um lugar que vai te fazer bem, quanto mais esforço você colocar, mais rápido você está indo na direção do precipício e não na direção da felicidade. Então é uma loucura a gente não parar e a gente vai começar a assumir um risco muito grande de viver uma vida que não vai ser legal. Por isso o propósito ele vai ser a chave da sua felicidade. Porque ele vai te dar o mapa, ele vai te dar o desenho, ele vai te dar o projeto da sua vida feliz, da sua vida de realização, da sua vida que vai te fazer se sentir bem. E com esse projeto em mão, você consegue começar a construir essa vida. Antes dele, você não consegue. Vai ser muito improvável que você consiga, sem ter esse projeto, construir uma vida que te faça bem de forma espontânea, de forma automática. Isso não vai acontecer. Isso não acontece com ninguém, sabe? É muito difícil isso acontecer, né? Então, projeto da sua vida. Isso é propósito. E você pode construir esse propósito tanto de forma empírica, né? Assim, de forma tentativa e erro, sem um método, sem nada. Você pode querer descobrir esse propósito refletindo sozinho, ou você pode tentar descobrir esse propósito aplicando um método, aplicando uma metodologia, olhando, vendo, entendendo o que outras pessoas já fizeram, para não precisar reinventar a roda, né? A gente tem uma mania muito grande de quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer meter a mão na massa. A gente quer correr e fazer, quer correr e executar. Só que isso gera um problema, que a gente pode começar a executar muito ruim. E principalmente a gente pode começar a cometer os mesmos erros que as outras pessoas cometeram. Então a gente precisa pensar de forma inteligente, né? E existe uma metodologia para você descobrir o seu propósito que já foi testada, retestada por séculos e mais séculos, cara. Que é uma metodologia que surgiu lá no sul do Japão, numa ilhazinha chamada Okinawa, né? Essa ilha, assim, ela, apesar de ter entrado no radar mundial inicialmente na Segunda Guerra Mundial, né, porque foi vítima de muitos ataques lá pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, ela entrou no radar e saiu. E só voltou no radar mundial quando um pesquisador chamado Dan Buettner, ele começou a identificar no mundo zonas que ele chamou de Blue Zones, que são zonas azuis, que são áreas do mundo onde a pessoa tem uma longevidade muito grande, onde existem muitos idosos. E ele começou aí, ele foi na Sardenha, na Sicília, que ele viu que existiam muitos idosos lá na Itália. Ele foi no Butão, lá na Ásia, viu muitas pessoas idosas felizes lá na Ásia, lá no Butão. E uma dessas ilhas foi a ilha de Okinawa, no sul do Japão. E aí uma coisa que chamou muita atenção dele, logo de cara, foi quando ele chegou na ilha, ele viu que 1/3 dos superidosos do mundo moravam na ilha. Falou, opa, tem alguma coisa errada, né? Uma ilha pequenininha, com população muito reduzida, mas 1/3 dos idosos que têm mais de 100 anos, né? Os superidosos são idosos que têm mais de 100 anos, do mundo inteiro moram nessa ilha pequenininha. Ele começou a investigar para falar o que esses caras fazem para viver tanto, né? E mais do que isso, ele reparou que as pessoas que moram nessa ilha, além de viver muito, elas viviam bem. Elas viviam alegres, elas viviam felizes, elas viviam satisfeitas com a própria vida, né? O que é uma coisa, hoje em dia, relativamente rara, né? A gente encontra muitas pessoas que têm momentos de felicidade ao longo do dia, que têm momentos de felicidade ao longo da semana, mas elas não conseguem viver em paz, aceitar a própria vida e viver feliz ao longo do dia, né? Ela tem momentos de felicidade, são picos de felicidade e depois volta. Lá não. Ele reparou que o pessoal vive muito bem. E é óbvio que isso é importante, porque você não quer viver 150 anos na merda, né? Assim, você quer viver 150 anos numa vida boa. Tão importante quanto viver muito tempo na tua vida é viver uma vida feliz, é viver uma vida que te agrade. Não faz sentido nenhum você viver 200 anos sendo torturado numa vida super infeliz, né? Então, quando ele começou a investigar os idosos na ilha de Okinawa, ele entendeu que os idosos lá viviam muito por 2 motivos. Porque eles viviam em uma filosofia, eles construíram uma filosofia de vida que encampava 2 grandes pilares. E isso motivava eles a viver e a viver bem, a viver satisfeito com a vida que eles estavam levando.
O primeiro grande pilar dessa filosofia que ele identificou é o propósito de vida, né? O cidadão japonês lá na ilha de Okinawa, desde muito cedo, já no prezinho, na escola, ao longo da faculdade, ele é muito incentivado a refletir sobre a vida que ele quer construir, a vida que vai fazer ele feliz, sabe? Não a vida que vai dar mais dinheiro para ele, como a gente é incentivado aqui hoje, né? Porque nem sempre dinheiro está atrelado à felicidade, né? Dinheiro pode estar, né? E a falta de dinheiro muito provavelmente vai te deixar infeliz. Mas ter dinheiro não é garantia que você será feliz, né? E aí ele começou a analisar essa filosofia de vida, porque o pessoal lá era muito incentivado a encontrar e a viver o seu propósito de vida no dia a dia. E ele encontrou um segundo pilar nessa filosofia, que são princípios que eles utilizam, treinam, praticam para incorporar na forma de enxergar o mundo, na forma de encarar a vida, para encarar a vida de uma forma positiva. E esses princípios de vida fazem as pessoas que moram nessa ilha viver bem, aceitar as dificuldades com mais tranquilidade, aumentar a disciplina, viver uma vida mais saudável. Então é um conjunto de 16 princípios de vida que transformaram a vida dessas pessoas de forma muito positiva. Ele falou, olha, se eu pegar isso daqui e replicar no resto do mundo, será que faz sentido? Será que funciona? E eles começaram a divulgar essa filosofia Ikigai e os seus dois pilares, tanto o propósito de vida quanto os princípios para se viver uma boa vida, né? E essa filosofia ela é fantástica. Ela é fantástica porque ela te ensina a viver o seu propósito e ela não coloca uma dicotomia como a gente vive hoje aqui no Ocidente, em que ou a gente trabalha com o que ama ou a gente ganha dinheiro. Você não pode conciliar, ou é muito difícil você conciliar. Trabalhar com o que você gosta, fazer o que você ama e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? A gente aqui costuma ver isso como uma antítese, né? Ou eu faço o que eu gosto, ou eu trabalho. Então, você vai fazer uma faculdade, eu adoro fazer, eu gostaria muito de fazer música. Pô, mas fazer música é difícil. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer uma outra coisa que eu acho que vai me dar mais dinheiro, sabe? Ó, isso mesmo. E aí, Paulo? Bem-vindo. Sabe? Então, assim, é muito interessante, porque ele elimina essa dicotomia. Ele fala, não, você consegue ser feliz e ser remunerado fazendo o que você gosta. Você só precisa aplicar a metodologia para achar o caminho dentro da sua vida para fazer isso, né? Até porque você vai passar 8 horas do seu dia trabalhando, né? As outras 8 horas você passa dormindo, então você passa inconsciente. Então do seu dia que tem 24 horas, um terço vai ser trabalhando, o outro um terço, que são as outras 8 horas acordada, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, se alimentando, tomando banho, e aí se der sorte sobra um tempinho para poder ter um pouquinho de lazer no dia. Mas o grosso do seu dia você passa no trabalho. Se você não consegue conciliar o seu trabalho com algo que você goste de fazer, um trabalho que te dê prazer, cara, é muito difícil você conseguir ser feliz no médio e longo prazo, você se sentir realizado no médio e longo prazo, né? Isso é fácil de ver se a gente fizer a hipótese no sentido contrário, né? Se a gente fizer a hipótese no seguinte sentido, imagina você passar o seu dia trabalhando em algo que você odeia. Todos os dias você acorda e você fala, que inferno, eu tenho que trabalhar de novo naquele lugar e eu odeio aquele lugar. Cara, você vai viver uma vida super miserável se tu passar a tua vida inteira vivendo assim. Se tu passar a tua vida inteira trabalhando num lugar que tu odeia. É muito difícil ser feliz se você não conseguir conciliar, né? Então essa filosofia ela é muito, muito, muito interessante por isso, né? Porque ela consegue fazer você viver o seu propósito no seu dia a dia, né? E antes de te explicar como é que funciona a filosofia para você encontrar o seu propósito, né? Hoje eu não vou falar sobre os princípios, porque os princípios são muitos e não é o tema de hoje. O tema de hoje é propósito, mas quem sabe aí, se me pedirem, eu consigo falar em uma outra live sobre os princípios, né? Mas para você encontrar, antes de eu falar qual que é o processo, qual que é o passo a passo que você precisa seguir para você encontrar o seu propósito, segundo o Ikigai, eu quero te explicar que existem 2 tipos de pessoa, né? E tá tudo bem você ser um tipo ou você ser outro tipo, né? Não tem problema, não tem certo nem tem errado. O errado é você não inserir o seu propósito na sua rotina, no seu dia a dia. Isso é errado. Agora, você ser
a pessoa que só é feliz trabalhando com o que gosta, com o que ama, tudo bem. Existem pessoas que precisam trabalhar com o seu propósito, elas precisam ser remuneradas e trabalhar todos os dias com aquilo que elas amam, senão elas não se sentem felizes com a vida que elas estão levando, né? E existem pessoas que conseguem trabalhar em outra coisa, mas inserir o seu propósito dentro da rotina, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo, eu sou servidor público, né? E eu tenho uma colega que trabalha comigo que é cantora. Ela, inclusive, é gestora de contratos de terceirização de mão de obra, que é um trabalho super complicado, super técnico, sabe? Ela é gestora de contrato, ela é servidora pública e ela canta muito bem, muito bem. A Kalinka, ela canta samba, assim, é sensacional. Só que ela entendeu que ela usa o trabalho dela no serviço público para financiar a carreira dela de música. Então ela insere o propósito dela, que é ser cantora, onde ela exerce todo o potencial, onde ela é tudo aquilo que ela ama, que ela gosta, que ela adora, que ela quer ser, ela insere isso na rotina. Então ela faz aula de canto durante a semana, ela canta sexta, sábado e domingo, ela tira férias para fazer turnê, e ela exerce o propósito dela e tem um trabalho paralelo a esse propósito, né? Eu tenho um outro colega que é delegado da Polícia Civil aqui no DF e é campeão sul-americano de jiu-jitsu. O cara é servidor público também e treina, né? E atleta. E assim, o que ele ama fazer é ser atleta, mas o cara treina todos os dias, né? Se for considerar malha, academia, corrida e treino, todos os dias ele se dedica ao propósito dele, que é treinar, que é ser um atleta, que é competir, que é exercer o jiu-jitsu, praticar o jiu-jitsu, né? Veja, ele insere todo dia, não tem certo nem errado. Tem gente que precisa trabalhar com o seu propósito. Obrigatoriamente. Ele nasceu para isso, ele só vai se sentir satisfeito se trabalhar com o seu propósito. Tem gente que não precisa nem ser remunerado. A Kalinka recebe quando canta, né? O meu colega, quando compete, ele nem recebe nada, ele compete pelo amor ao esporte, né? Então, você precisa identificar que tipo de pessoa é você. Só para você saber como você vai organizar sua rotina. Não tem certo nem errado, né? Mas o importante é você descobrir que tipo de pessoa você é e você começar a inserir o seu propósito no seu dia a dia. Porque se você não fizer isso, muito dificilmente você vai viver uma vida que vai te fazer feliz. Você vai chegar lá no final da vida e vai falar: caramba, eu desperdicei a minha vida. Eu não vivi tudo aquilo que eu gostaria de ter vivido. Eu não exerci o meu potencial ao máximo. E eu acho que deve ser uma das piores sensações da nossa vida. A gente olhar para trás e se frustrar, não fazendo, não agindo, não exercendo todo o nosso potencial. Então, primeiro passo muito importante é você entender. Você precisa ser remunerado, inserir o seu propósito como uma fonte de renda, ou você não precisa. Isso é importante para você organizar a sua agenda. E quando você for tirar o seu projeto que você arquitetou do papel e trazer ele para a realidade. Feito esse parênteses, eu queria voltar para a gente conversar sobre qual é o processo que o Ikigai prevê para você identificar o seu propósito. E esse processo ele é muito interessante, que ele é todo pensado, assim, ele é um processo que existe no Japão, que é aplicado há 300, 400 anos, assim. Ele é um processo que, depois de estudar muito, eu aprendi, adaptei para nossa cultura, para o Brasil, e comecei a aplicar no Brasil, para mim, e em imersões. Primeiro com colegas e amigos, depois em treinamentos presenciais. E é uma metodologia que é fantástica, porque ela consegue te ensinar a tirar o seu propósito do papel. Não é uma coisa, um desejo, um sonho infantil de criança, sabe? Por isso que eu acho ela, assim, revolucionária. E essa filosofia, esse processo, ele é composto de 5 passos. Você precisa percorrer 5 etapas para você descobrir o seu propósito e ter o seu desenho, o seu mapa da vida que vai te fazer feliz. Depois que você tiver o mapa, você começa a executar e viver ele, né? O primeiro passo dessa jornada de 5 passos de autoconhecimento é você começar a refletir e pensar sobre o que você ama fazer. Então, o coração do seu propósito é algo que você ama fazer. Ele está conectado com algo que você faz bem, que você gosta, que você tem paixão, que você sente emoção por fazer. Eu brinco assim, se você gostar, a gente gosta de muita coisa, né? Você gosta. Eu gosto de jogar tênis, gosto de correr, gosto de assistir seriado, gosto de assistir filme, mas paixão mesmo, coisa assim que, caramba, eu não vivo sem, assim, eu preciso
fazer praticamente todos os dias. Praticamente não, eu faço absolutamente todos os dias. Cara. Eu adoro ler, assim, eu sou um leitor voraz. Cara, se eu começo a ler, eu entro num estado, eu brinco assim, num estado de flow, que é um dos indicativos de uma coisa que você ama. Se você começa a fazer uma coisa e perde a noção do tempo, você esquece, parece que foi 2 horas, mas na verdade passaram 10 horas, cara, você entrou num estado de flow. Quando eu começo a ler, eu não sinto fome, eu não sinto sede, eu mergulho no livro, eu não sinto vontade no banheiro, eu não vejo os meninos brigando aqui, a molecada aqui, as criançadas aqui em casa brigando, eu simplesmente mergulho no livro e esqueço do mundo. Quando eu paro, eu falo, nossa, já li 3 horas, meu Deus, já me atrasei, já me baguncei minha agenda inteira. Isso é amar, né? Eu tenho um colega que trabalha no YouTube, fazendo review, de filme, seriado Netflix e tal. Ele faz review, resumo. E aí, eu gosto de assistir Netflix. Eu gosto muito de ver seriado. Mas ele não gosta, ele ama. É muito diferente. Eu não conseguiria maratonar 3, 4 horas, assim, eu perco a paciência. Se eu ficar 4 horas assistindo Netflix, eu não consigo, eu perco a paciência. Eu não consigo ver seriado ruim. Se eu começo a ver e me irrita, eu paro no meio, sabe? O cara, ele assiste tudo, ele vê, ele sabe os diretores, ele sabe o que vai estrear, ele sabe se vai ter segunda temporada, terceira temporada. O cara ama aquilo que ele faz. Então, quando a gente começa a descobrir as coisas que a gente ama, que nos faz bem, a gente começa a caminhar na direção de descobrir o nosso propósito. Né? Então, o primeiro elemento do seu propósito o seu propósito ele vai estar conectado obrigatoriamente com algo que você ama. Né? E aí você precisa começar a fazer perguntas para você, é uma jornada de autoconhecimento para você tentar resgatar o que você ama. E pode ser tanto coisas muito práticas e objetivas, né? Sei lá, você ama física, você ama planejamento de projetos e você ama, são coisas muito concretas, muito palpáveis, muito reais, quanto coisas mais que não parecem trabalho, né? Você ama ler, você ama assistir seriado, você ama ir ao cinema, que aparentemente isso não parece se concatenar com a profissão ou com algo que vai te dar renda no futuro. Mas vai. O primeiro passo é você amar o que você faz. Depois que você começa a pensar e fazer uma lista de coisas, de atividades, de ações, de itens, de assuntos que você ama, você precisa partir para a segunda etapa, que é pensar em quais são suas habilidades e seus talentos. E aí, quando eu estou falando em habilidade e talento, pensa não só naquele talento físico, que é fácil de ver. Né? Quando a gente pensa em talento, a gente pensa em habilidades, vai lembrar do Neymar, vai lembrar do César Cielo, de um campeão olímpico, vai lembrar de um artista que está performando num palco, porque esse talento é fácil de ver. Né? Esse talento é muito fácil de enxergar. Mas pense em talento também como habilidades. Habilidades que você tem para fazer alguma coisa, ou que você tem facilidade para fazer, porque muitas vezes a gente tem uma facilidade para uma coisa, só que obviamente a gente não vai estar lá no estado da arte, né? A pessoa joga bola muito bem, mas para ele virar atleta profissional tem que treinar, cara. Você precisa desenvolver o seu talento. Só que o fato de você ter uma facilidade para aquela área vai te ajudar muito a ter resultado, vai te ajudar muito a chegar longe e muito mais rápido, né? Você pode até se desenvolver, se esforçar e se destacar em uma área que você não tem talento. Só que o esforço vai ser muito maior e as dificuldades vão ser muito maiores, né? E você, muito provavelmente, não vai gostar da jornada. A jornada vai ser muito espinhosa para você desenvolver algo completamente contrário à sua natureza, sabe? Então, se você conseguir listar os seus talentos, inserir o seu propósito alinhado com os seus talentos, o ganho é enorme, tá? E a mesma lógica do que você ama é a lógica para os talentos. Você precisa começar a listar os seus talentos, dar concretude. E pensa em talento, como eu te falei, em algo que você faz com facilidade. Porque a gente tem uma tendência muito errada em desvalorizar o que a gente faz bem feito. Porque a gente interpreta que todo mundo tem a mesma facilidade que a gente, sabe? Então, por exemplo, a minha irmã, ela tem uma facilidade enorme para ouvir as pessoas, cara. Ela ouve todo mundo que fala com ela, numa paciência enorme. Ela conversa com todo mundo. Ela tem a capacidade de falar a palavra certa para acalmar a pessoa. A pessoa está agitada, ela sente a agitação da pessoa e conversa e acalma a pessoa. Ela tem uma baita habilidade para contornar momentos de crise, sabe?
Só que ela não vê isso como habilidade, porque para ela é tão natural, é tão espontâneo, é tão fácil, que é uma baita habilidade para um psicólogo, cara, que ela não enxerga como habilidade. Ela fala, eu acho que todo mundo faz isso, sabe? É meio que natural para todo mundo. Né? Não é, não é. Eu demorei para entender. Eu vim entender isso quando eu fui escrever e publicar meu primeiro livro, que eu escrevi um livro, eu nunca tinha escrito um livro na vida. Eu fui escrever um livro, acabei de escrever, chegou para a editora, o revisor da editora falou: "Nossa, teu livro foi muito fácil de revisar, de editar, porque a leitura é muito fluida, muito gostosa e tal". E na minha cabeça, eu falei: "Eu escrevi um livro". Todo mundo escreve assim. Eu não entendia que eu tinha uma habilidade para escrever um pouco diferente da média das pessoas, entendeu? Por quê? Porque para mim é muito natural. Então a gente precisa pensar em habilidades, começar a refletir e entender o que a gente faz bem, cara. É muito comum a gente ter habilidade para alguma coisa e as pessoas comentarem. E a gente nem dá muita atenção. Então a pessoa fala: "Nossa, aquela pessoa é tão extrovertida". Pô, essa extrovertida é excelente. É uma habilidade fantástica para a pessoa melhorar a comunicação, para a pessoa trabalhar com vendas, para a pessoa trabalhar em comunicação, na TV, rádio, redes sociais. É uma habilidade fantástica. A outra pessoa ali, ela tem uma habilidade muito grande para lidar com criança, cara. Assim, parece bobagem, mas você fala: olha, como é que aquela menina conversa com as crianças, acalma as crianças. Pô, é uma habilidade fenomenal, cara. Eu conheço gente que pena para conversar com criança, para ter empatia, para interagir, para conseguir educar a criança, ajudar a criança a cooperar, cara. E tem gente que parece que faz isso assim, ó, no estalar de dedo, não tem esforço nenhum. Né? E a pessoa tem uma habilidade gigantesca para trabalhar com criança e desperdiça isso. Quer dizer, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei fazer nada. Não! Imagina você com uma habilidade dessa para trabalhar numa creche, para trabalhar numa instituição social, para ajudar as crianças, para trabalhar numa escola, para trabalhar escrevendo livro, para trabalhar dando treinamento, curso para as pessoas, para explicar como você faz isso. Cara, tem 1 milhão de possibilidades, né? Então, o primeiro passo é você identificar o que você ama. As coisas que você ama, o assunto que você ama. O segundo passo é identificar suas habilidades. O terceiro passo é você identificar o que o mundo precisa. E eu acho que esse é um dos grandes méritos do Ikigai, que é você começar a gastar tempo para buscar identificar quais são as necessidades do mundo. Por que isso é importante? Porque as pessoas só pagam se você agregar valor na vida das pessoas. A gente hoje começou a avaliar o valor do trabalho, a importância do trabalho, a definir um trabalho pela renda, pelo salário. Né? Mas, na verdade, um trabalho ele é muito mais do que isso, cara. O trabalho é uma ação coletiva em que um ser humano ajuda, agrega valor na vida dos outros, cara. Isso é trabalho. É uma coisa muito bonita, cara. Quando um médico trabalha, ele não vai lá cortar a pessoa, costurar, suturar a lesão, dar um antibiótico. Ele está dando qualidade de vida. Ele está ajudando aquela pessoa a se manter viva. Ele está tornando a vida daquela pessoa melhor. Quando o engenheiro vai construir uma casa, ele agrega muito valor na vida da pessoa. Ele agrega conforto, ele agrega um lar, ele torna a vida da pessoa uma vida melhor. A mesma coisa quando a sua secretária em casa está arrumando a sua casa, ela agrega um valor enorme, assim. Aqui em casa, com 3 filhos, é impossível eu sobreviver, assim, é muito difícil eu sobreviver sem ajuda. Todo mundo trabalhando em teletrabalho. Cara, assim, é Deus no céu e a Gessiana na terra aqui cuidando dos meus guris, assim. Agrega um trabalho enorme. E a gente tende a avaliar o trabalho de acordo com a remuneração. A gente tende a não enxergar o valor que o nosso trabalho agrega na vida das pessoas. Né? A gente tende a enxergar só quanto a gente recebe, não quanto que a gente faz de bem para as outras pessoas. E a gente enxergar o que o mundo precisa e como a gente consegue agregar valor no mundo é importante. Por quê? Primeiro, porque isso gera demanda. Né? A gente aqui pensa, eu não consigo viver do meu propósito, por quê? Você definiu um propósito que não tem demanda. Se você pensar em um trabalho que não agrega valor na vida das pessoas, ninguém vai pagar por isso. As pessoas só pagam para receber um trabalho se aquele trabalho tornar a vida dela melhor. Obviamente. Então, se você pensar, eu adoro pintar galinha com tinta guache, cara. Ninguém vai pintar, não tem demanda para isso no mundo. Ninguém vai pagar para você ficar pintando os animais com tinta guache. Isso não existe. Por mais que você goste, pode virar um hobby, mas ser o seu propósito de vida é muito difícil, porque você não vai conseguir sobreviver disso.
Você não vai conseguir transformar isso numa fonte de renda. Você entende? Então, você pensar em formas como você pode utilizar o que você ama e a sua habilidade para agregar valor na vida das pessoas, para suprir necessidades que o mundo tem, isso é importantíssimo, porque quando você faz isso, você consegue viver do que você ama. Porque as pessoas vão querer te pagar para que você preste o seu serviço, entregue o seu trabalho e torne a vida delas uma vida melhor. Então, é importantíssimo você identificar o que o mundo precisa e alinhar o que você ama, com suas habilidades, com ações que vão agregar valor no mundo, que vão suprir necessidades do mundo, né? A segunda grande ganho que você tem quando você começa a alinhar o seu propósito com o que o mundo precisa é que quando você enxerga o valor que você agrega na vida das pessoas, você consegue começar a sentir um sentimento de gratidão enorme. Você começa a se sentir útil. Você começa a ver propósito, a ver sentido, a ver valor no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia. E você começa a receber a gratidão das pessoas, porque você vê que você está transformando a vida daquelas pessoas em uma vida melhor. Você vê que você está fazendo elas viverem uma vida mais alegre, mais feliz, exercerem todo o seu potencial. E isso não tem preço. Só quem faz um trabalho social, por exemplo, sabe como é gratificante fazer um trabalho social. Você receber a gratidão de uma outra pessoa por ter transformado a vida dela em uma vida melhor, em ter ajudado ela. Isso não tem preço. E não existe felicidade, não existe uma vida plena sem gratidão. Não existe, é impossível você viver feliz sem ter gratidão na sua vida. Esse é um elemento fundamental. E o quarto passo da filosofia do Ikigai é você começar a pensar em formas diferentes de ser remunerado. Ser remunerado o quê? Fazendo o que você ama, usando suas habilidades para transformar o mundo em um lugar melhor, suprindo necessidades, suprindo demanda, suprindo desafios, problemas enfrentados pelas pessoas. E aí quando você começa a pensar em formas de ser remunerado, é interessante que a gente comece a pensar saindo da casinha, que a gente comece a pensar em formas diferentes e alternativas de ser remunerado. A gente tem na cabeça uma rigidez muito grande. Quando a gente pensa assim, eu posso ser seletista, então vão me contratar, me fichar para fazer o meu trabalho todo dia ali, eu posso ser servidor público, eu posso ser um empresário, mas tem muitas formas diferentes de ser remunerado utilizando a mesma coisa que você ama. Por exemplo, você pode... Eu trabalhei com uma pessoa ajudando ela numa facilitação a identificar o propósito de vida dela. E ela formou em física, adorava física, né? E aí a gente começou a conversar. Eu falei, vem cá, você gosta de física? Gosto. Tá bom. Você gosta mais de estudar física, dar aula, pesquisar? Por quê? Não, eu gosto mais de conversar, de lidar com pessoas. A gente falou, olha, então a pesquisa não faz muito sentido para você, que é um trabalho mais solitário, é um trabalho de estudo. Você quer interagir. Você quer interagir? Dá aula. Você pode dar aula, você pode escrever livro, você pode escrever aula para a internet, aula presencial, aula na internet, pode fazer... Ela tinha uma necessidade muito grande de fazer ação voluntária, porque ela foi muito ajudada para ser formada. Então, você pode criar um cursinho social e começar a expandir. E aí, quando a gente começou a sentar e pensar em possibilidades de ser remunerado utilizando a física, né, ela começou um trabalho de perícia para poder gerar renda, para que ela pudesse fazer uma ação social de um cursinho para crianças que não tinham acesso a uma educação de qualidade. E aí o cursinho era um cursinho barato e foi expandindo, cara. Hoje é um cursinho com 3, 4 mil alunos, então é um negócio gigantesco, gigantesco, que começou a partir dessa reflexão que ela teve sobre como ela podia ser remunerada fazendo o que ela ama, utilizando as habilidades que ela tem, né? Tem duas histórias de empresa que eu acho muito interessante para a gente pensar fora da casinha e como é que, quando a gente olha um pouco para o lado e sai um pouco do tradicional, a gente consegue gerar soluções muito disruptivas, sabe, muito inovadoras. A primeira empresa que eu acho que tem uma história fantástica é a Gillette. A Gillette é aquela empresa de barbear, para fazer barba, espuma, né? A história da Gillette é muito interessante, porque quando foi criada a Gillette pelo Gillette, né, porque ele era um pesquisador, na verdade, ele era um cientista, né? E aí ele criou um dispositivo para fazer a barba em casa, porque a empresa foi fundada no século XIX. E as pessoas ou
elas tinham que sair de casa sempre para fazer a barba, né? Porque elas poderiam ter um barbeador, que é uma espécie de faca um pouco mais amolada, mas tinha que ir ao amolador para amolar e fazer em casa. E a cabeça da faca não era articulada, então tinha umas partes do corpo que a barba ficava mal feita. Ou ele tinha que ir na barbearia fazer a barba. Mas de duas uma, ele precisava sair de casa para fazer a barba, né? Aí o Gillette desenvolveu um aparelho de barbear que tinha a cabeça articulada. Então a pessoa conseguia fazer a barba em casa. O que é um grande ganho, porque sai muito mais barato e você economiza tempo. Só qual foi o problema? A lâmina desse primeiro barbeador que ele fez, a pessoa podia amolar em casa. Então a pessoa comprava um barbeador, um pedaço de ferro para barbear, amolava a lâmina em casa e ele comprava outro barbeador daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 7 anos. Né? E a empresa do cara estava falindo. Estava falindo porque a pessoa comprava uma vez e só comprava de novo depois de 5 anos, 6 anos. Né? A empresa do cara estava falindo. Aí ele teve a grande sacada. Ele falou, olha, ao invés de vender o barbeador, eu vou vender a lâmina de barbear. Eu vou fazer uma lâmina fininha e descartável, porque eu gero demanda constante. A pessoa vai usar a lâmina, barbeou, joga a lâmina fora, compra outra lâmina. Barbeou, joga a lâmina fora, compra outra lâmina. E aí ele mudou o modelo do barbeador dele. Ele falou, olha, agora você não só vai ter um barbeador com a cabeça articulada, vai conseguir fazer a barba perfeita, como você também não vai precisar mais amolar a sua lâmina, porque a gente vai vender uma lâmina muito baratinha, descartável. Quebrou a lâmina, perdeu o fio, não está mais amolada, você compra outra lâmina a um preço muito barato. E aí a empresa explodiu. Nos 3 anos seguintes ela faturou 8 vezes mais. Veja que a única coisa que ele mudou, ele fornece o mesmo produto, lâmina de barbear. A única coisa que ele mudou foi pensar numa forma diferente de ser remunerado pelo que ele já fazia. O outro caso que eu acho muito legal é a história da Netflix. Né? A Netflix, a gente conhece ela de uns tempos mais recentes, né? Mas a empresa foi fundada tem muito tempo. Foi 2006, 2005. Lá nos Estados Unidos, quando ela foi fundada, não existia streaming ainda. Né? Não existia streaming. Existia DVD e fita VHS. E ela já foi inovadora lá na época quando ela foi fundada. Sabe por quê? Porque todo mundo, quando ia alugar um DVD, quando ia alugar uma fita VHS, pagava pelo aluguel. Então você pagava assim, eu quero pagar R$10 para alugar este filme. 2 dias depois, eu tinha que devolver o filme. Né? A Netflix pensou diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar das pessoas uma mensalidade. E elas vão poder alugar quantos filmes ela quiser. Mas ela vai me pagar um valor menor mensal. E aí eu vou diluir o custo das fitas por todo mundo, por todos os meus clientes. Quando ela mudou a lógica de cobrança, a forma de ser remunerada, cara, ela explodiu em termos de faturamento. Mas depois migrou para o streaming, que realmente é super inovador e é mais recente. Mas olha só como é que só a mudança na forma como ela cobrava os clientes. Modificou brutalmente o faturamento da empresa e fez ela crescer exponencialmente. Então, é muito interessante que a gente gastar tempo para pensar em formas de ser remunerado, fazendo o que a gente ama, utilizando nossa habilidade e transformando o mundo em um lugar melhor, agregando valor na vida das pessoas, faz toda a diferença. Porque quando você junta o que você ama fazer com as suas habilidades, com o que o mundo precisa e com formas inteligentes de ser remunerado, fazendo o que você ama, você consegue encontrar o seu propósito. Então, o seu propósito, na verdade, para você começar a construir a sua vida que vai te fazer feliz, você precisa inserir no seu dia a dia algo que você ama, que está atrelado às suas habilidades, que consegue ajudar a vida das pessoas, que agrega valor, que torna a vida das pessoas algo melhor e que você pode ser remunerado por isso. E é importante ser os 4 por quê? Porque você vai passar a maior parte do seu dia, das suas horas úteis, acordado, trabalhando. Então, idealmente, é melhor que você consiga trabalhar com algo que você ame, com algo que você goste. Né? Se você fizer isso, você vai viver muito mais feliz, vai ter muito mais prazer em viver a sua vida. Né? E aí, a partir do momento que você tem isso desenhado, você consegue começar a passar para o segundo passo, que é aquela história que eu te falei do arquiteto. Né? O arquiteto ele tem um primeiro passo, que é perguntas, para entender o que o cliente precisa. Depois que ele pergunta e entende o que o cliente precisa, ele vai para o segundo passo,
que é, agora eu vou começar a construir a casa. Agora que eu sei o que eu preciso construir, eu vou começar a construir a casa. O que eu preciso? Eu preciso comprar material, eu preciso contratar pedreiro, eu preciso encontrar o terreno, preciso fazer a fundação e preciso construir a casa. Então, o Ikigai ele é formado por etapas, são vários processos. Essa primeira jornada interna de autoconhecimento, de autodescoberta, você encontra o seu propósito. E a segunda é de construir. É isso mesmo, Patrícia. É impressionante. Eu brinco dizendo o seguinte, Patrícia, que a gente está numa geração de gente, não é gente motivada, é uma geração de gente obrigada. As pessoas são obrigadas a fazer as coisas, né? Eu sou obrigado a fazer a faculdade tal, eu sou obrigado a escolher a profissão tal, eu sou obrigado... E ninguém assume a responsabilidade de matar no peito e falar, não, eu quero fazer isso, cara. Porque é isso que me faz bem, é isso que me faz feliz, sabe? Porque se eu seguir fazendo o que os outros acham que me faz feliz, ou eu brinco assim, é um checklist da vida, né? Se você chegar e decidir fazer o checklist da vida, como todo mundo diz, você vai estudar, com 17 anos vai fazer uma faculdade, fez a faculdade, vai arranjar um emprego contratado, CLT, é um concurso público, vai casar, vai ter filho, vai botar o filho na escola, vai morrer e acabou. É o checklist da vida. Será que isso faz sentido para você? Boa noite, bem-vinda. Né? Será que isso faz sentido para você? Porque pode fazer sentido para um monte de gente, mas pode não fazer sentido para você. Então você precisa parar e começar a se questionar para você falar, não, a vida que faz sentido para mim é essa. É isso que eu vou fazer, porque eu sei que é isso que vai me fazer feliz. E ninguém no mundo sabe o que vai te fazer feliz melhor do que você. Né? E ninguém vai viver as consequências das suas ações tão forte e tão intensamente quanto você. Sabe? Ninguém, cara. Seu pai pode sofrer se você tomar uma decisão que ele acha que é errada, seu marido, seu filho, mas no final, a pessoa que mais vai sofrer, porque é a pessoa que vai estar na pele, vivendo a situação, é você. Então, se é você que vai sofrer as consequências, que seja você que decida o que vai fazer. Né? Porque não faz sentido você sofrer as consequências e não ter a opção de decidir o que você vai fazer. Quer dizer, só vai tomar porrada a vida inteira? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? Deixa eu tomar uma água, já tô com a garganta, já tô passando da hora já. Eu falo demais. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na última live que eu fiz, o pessoal me mandou pergunta pelo direct, dizendo que eu não abri nenhum tempinho pra pergunta. Como a gente tá chegando no fim, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Porque o propósito da live de hoje era isso, era explicar para vocês que o propósito é a chave da felicidade na sua vida, porque o propósito é o retrato, é o resumo da vida que vai te fazer feliz. E se você não tiver o mapa da vida que vai te fazer feliz, não tiver o projeto da vida que vai te fazer feliz, você não vai conseguir construir e começar a viver essa vida. Né? Assim, ele é um pré-requisito, ele é a chave para você viver feliz. Porque sem propósito, você vai estar vivendo uma vida aleatória. Você vai estar vivendo uma vida irrefletida. E é muito improvável que você consiga extrair felicidade dessa vida. Sabe? É muito improvável que você consiga extrair satisfação plena dessa vida. Realização plena se você não parar para pensar. Por isso, o propósito é a chave para você viver uma vida feliz. Para você viver uma vida plena. E para você encontrar um propósito, existe um método de 5 passos. Que são 5 passos que, se você seguir, você consegue ter no final o desenho dessa sua vida. Né? O seu propósito está muito relacionado ao que você ama fazer, com as suas habilidades, em como você pode utilizar suas habilidades e o que você ama fazer para agregar valor na vida das pessoas e como você pode ser remunerado agregando esse valor na vida das pessoas. Se você conseguir juntar tudo isso, esses 4 elementos, em uma única atividade, você encontrou o seu propósito de vida. Né? Eu acho que assim, esse era o meu intuito com a live de hoje, era de explicar um pouco da filosofia do Ikigai, de explicar um pouco desse processo, dessa jornada de autoconhecimento, para que você comece a entender que propósito é muito mais do que o porquê você vive. Né? Ele vai muito além do que isso. Né? O propósito é o porquê você vive, mas também o que te faz bem, o que está ligado com suas habilidades, como você consegue ajudar e tornar a vida dos outros melhor. Ele é muito mais do que isso, sabe? Se ninguém tiver dúvida, eu estou encerrando a live por agora. Na quarta que vem tem mais, a gente vai ter
outra live na semana que vem. Ô, Helena, tudo bem, Helena? Bem-vinda aí, Helena. Saudade, hein, Helena? Vamos jogar um tênis depois, né? Ah, já devo estar péssimo, porque com a pandemia, tô sem treinar. Quando eu melhorar, a gente joga um tênis. Eu tô encerrando a live por hoje. Na quarta que vem, a gente continua o nosso bate-papo. A gente começa a conversar sobre como tirar esse seu propósito do papel. Agora é a fase externa do propósito. Pô, Patrícia, que legal. Fico feliz, viu? Muito feliz. Que bom que você tenha gostado. Na próxima live, Paulo também. Muito legal. Obrigado, viu, Paulo? Sempre presente, cara. Cidadão genial, cara. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Doutor Paulo, muito bem-vindo. Muito contente. Prestigiado aí pela presença. Na live que vem, a gente vai conversar agora sobre como tirar o seu propósito do papel, né? E está muito relacionado a uma coisa, só para vocês ficarem pensando. A gente tem, hoje, na sociedade atual, muita iniciativa. A gente começa muitas coisas, mas a gente não tem a acabativa, né? Então, a gente começa vários projetos, é o ciclo do começo do ano. A gente coloca 1000 metas e no final do ano não executou nenhuma. A gente tem muita iniciativa, muita intenção e pouca acabativa, né? E existe um método, uma tecnologia, uma ferramenta, um processo para começar a construir uma acabativa, construir uma estratégia que faça você tirar as coisas do papel e efetivamente viver na sua vida. Tá? Na quarta-feira que a gente se encontra de novo. Ó, um abraço para vocês, estou muito feliz com a presença de todo mundo. Tá? Tchau, até a próxima live na quarta que vem. Um abraço, gente.